Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nesta aula, vamos falar sobre variações linguísticas. Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Então, ler e interpretar um causo, reconhecer as características desse gênero textual, identificar os efeitos de humor, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Uma reflexão aqui para a gente dar início à nossa aula de hoje. O Brasil tem um único idioma oficial, o português. Será que por isso todos os brasileiros falam exatamente igual? Vamos ler um texto para verificar isso. O que é um causo? Você já ouviu um causo? Você já contou um causo? Você já escreveu um causo? Seu avô, seu pai, geralmente a gente ouve. Vamos ver o que é esse gênero causo. Causo é um gênero discursivo da tradição oral que apresenta fatos reais ou fictícios em suas histórias, contadas de forma engraçada, com objetivo lúdico. São conhecidos como causos populares, podem apresentar rimas, trabalhando assim a sonoridade das palavras. Então, é um gênero discursivo oral. Então, a característica principal, o humor, a linguagem pode ser tanto formal quanto informal. Tá? Então, vamos ver as características do causo. Então, é um gênero narrativo, é uma narração. Faz parte da cultura popular, é um gênero que nasce na oralidade e passa a compor também a escrita. Então, apresenta poucos personagens, apresenta a linguagem formal e informal. As histórias têm como espaço o interior, pequenas cidades, sendo mais comum nas regiões centro-oeste e sudeste do país. Então, vamos na leitura de um conto, de um causo. Então, o caipira no dentista. Um caipira estava sentado na cadeira do dentista, com muita dor de dente, é claro. Dentista: o senhor quer extrair o dente? O caipira gemendo: não, senhor, eu quero é arrancar mesmo. Dentista: então vou lhe aplicar uma injeçãozinha. O senhor vai dormir por uns 5 minutos. 5 minutinhos e nesse tempo eu lhe arranco o dente, pois está muito inflamado e com anestesia local o senhor não iria aguentar, tá bom? O caipira ouve com um olhar atento. O dentista continua falando: e para arrancar o seu dente eu vou cobrar apenas 10.000 réis. O caipira, então, tira do bolso da calça um maço de notas sujas e começa a desfilá-las com as pontas dos dedos molhados, com a ponta dos dedos molhados de saliva. O dentista, interrompe o gesto do caipira. Não, senhor, não precisa pagar agora não, meu amigo, não cobro adiantado, eu não cobro adiantado. O caipira olhando para o dentista: quem foi que falou que eu vou pagar adiantado? Tô só contando, vou lá saber quando eu acordar desse sono, o meu dinheiro ainda vai estar aqui. Então, vocês perceberam ali o humor do causo? Eu ali fazendo a leitura com vocês e dando aquela vontade de rir ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é uma das características do causo. Então, vamos de atividade 1. No conto Caipira no Dentista, qual elemento no comportamento do paciente desencadeia o humor no texto? Explique. Então, qual elemento do comportamento do caipira desencadeia o humor ali no caos?
Então eu vou dar um tempo para vocês responderem essa questão e eu logo volto, né, para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da atividade 1? Então, no conto Caipira no Dentista, qual elemento no comportamento, né, do paciente, né, no caso o caipira, desencadeia o humor no texto? Explique. Então, a desconfiança. Então, o que desencadeou o humor no caso foi a desconfiança. Então, quando o paciente é informado de que irá dormir, ele começa a contar o dinheiro que estava em seu bolso para saber exatamente quanto tem, por desconfiar que o dentista poderia roubá-lo. Que até aquele momento que o dentista fala que não há necessidade dele pagar adiantado, né, a extração do dente, mas como ele iria receber a injeção, né, ali, ele iria dormir. Então, ele contou o dinheiro para ver se na hora que ele acordasse da anestesia, o dinheiro estaria ali. Então, isso que deu, né, deu um humor ali no caos. Tá? Vamos de atividade 2. Dentista. O senhor quer extrair o dente? O caipira gemendo. Não, senhor. Eu quero arrancar mesmo. No diálogo, onde identificamos uma variedade regional da língua falada? Então, nesse diálogo, onde que você identifica ali a variedade, né, regional da língua que foi falado ali? Copie. Então, um tempo para vocês responderem, né, esta questão, eu já retorno para fazermos nossa correção.
Voltamos! E aí, conseguiram identificar as palavrinhas? Então vamos para a correção da nossa atividade 2. Então vamos reler novamente. O dentista. O senhor quer extrair o dente? E o caipira gemendo. Não, senhor. Eu quero arrancar mesmo. Então no diálogo, onde identificamos, né, uma variedade regional da língua falada? Então nesse diálogo, né? Então era para vocês extraírem ali do diálogo, né, essa variedade regional da língua falada. Então identifica-se a variante regional da língua em não, senhor, eu quero arrancar mesmo. Tá? Então quem colocou, né, essas variantes está correto. E a variação linguística. Então deu para perceber ali essa variação tanto na atividade que a gente acabou de responder, né, quanto no caso lido ali. Então, em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas variações feitas por seus falantes. Lembram da reflexão do comecinho da nossa aula de hoje? Né, que a gente tem a língua portuguesa, né, o português que a gente utiliza em nosso país, mas que pode ocorrer, né, em determinadas regiões algumas variantes. Então, essas variações podem ser, né, elas podem ser regionais, cidade, estado, país, podem ser também sociais, né, em relação à profissão, escolaridade, grupo social, etc. Contextuais, né, formal e informal, históricas, idade do falante, época em que o texto foi escrito, ok? Então vamos de quiz. Que tipo de variação linguística podemos identificar no caso o caipira no dentista? Então, que tipo de variação linguística que a gente pode identificar? Regional e histórica, né? Letra A, regional e histórica. B, contextual e histórica. Ou letra C, social e regional? Então, vou deixar um tempinho para vocês responderem, né, esse quiz. Logo eu volto.
Voltamos! Vamos para a correção do nosso quiz? Que tipo de variação linguística podemos identificar no caso O Caipira no Dentista? Letra A, regional histórica, contextual histórica ou social e regional. Então, a resposta correta seria a letra C. Então, acertou quem colocou a letra C, né, que a variação linguística identificada social e regional, ok? E atividade 4. O caipira olhando para o dentista. Quem foi que falou que eu vou pagar adiantado? Tô só contando. Vou lá saber se quando eu acordar desse sono, o meu dinheiro ainda vai estar aqui. Então, vocês viram que tem duas palavras destacadas, né, nesse trecho que a gente retirou do caso. Falou e sabe, e saber. Então, nesse trecho, que efeito, né, o autor buscou ao retratar os verbos dessa forma? Tá? Um tempo para vocês responderem esta questão e eu já volto. Voltamos, vamos para a correção da nossa atividade 4? O caipira olhando para o dentista. Quem foi que falou que eu vou pagar adiantado? Tô só contando. Vou lá saber se quando eu acordar desse sono, meu dinheiro ainda vai estar aqui. Então, nesse trecho, que efeito o autor buscou ao retratar os verbos dessa forma? Então, os verbos em destaque, né? Falou, o tô aqui também, que está aqui no cantinho, e saber. Então, qual foi o efeito que o autor, será que buscou, né, ao retratar os verbos desta forma? Então, o autor buscou reproduzir
a linguagem oral, ok? Então, o que estudamos nesta aula? Então, lemos um causo, reconhecemos as características desse gênero textual, identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, a gente reconheceu as características, né, do causo. Deu para perceber ali, né, os personagens, né, que foi o caipira, né, e o dentista, a linguagem, né, essa variação linguística do caipira, né, o que trouxe, né, o humor para o causo, né, que foi essas variantes que ele acabou utilizando, né, senhor, essas palavrinhas aqui. E o humor principal foi ali no final do causo, que o dentista, o caipira retirou o dinheiro para fazer o pagamento, né, da extração do dente. E o dentista falou que não seria necessário ele pagar adiantado, né? Mas por que ele quis pagar adiantado o caipira? Por quê? Porque senão, né, como ele ia tomar anestesia, iria dormir. Então ele tirou, contou o dinheiro, né? E na passagem, né, o dinheiro estava sujo, né? E ele passou ali, né, o dedo na boca para contar o dinheiro, também trouxe humor para o caso, né? E ele falou que se ele acordasse, né, ele iria contar, ver se o dinheiro estaria certinho ali. Então foi isso que retratou ali o humor. Então, né, nesta aula nós falamos sobre, né, as variações linguísticas. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje e até breve.